Seja bem-vindo à Comissão Executiva. O Governo vai assinar o contrato de venda de 61% da TAP ao consórcio Gateway na próxima quarta-feira, dia 24. O Ministro da Economia espera com isso acabar com o que considera ser o clima de insinuações em torno do negócio. O vencedor do concurso de privatização da companhia foi anunciado na semana passada. O consórcio que junta o empresário português Humberto Pedrosa e o norte-americano David Neeleman vai desembolsar 354 milhões de euros pela TAP, 338 milhões para capitalizar a empresa e 16 milhões para o Estado. O vencedor da privatização da TAP já foi escolhido pelo governo norte-americano David Neeleman, do consórcio Gateway, que conta ainda com o empresário português Humberto Pedrosa, da Barraqueiro. Esta privatização é, sob todos os pontos de vista, em termos financeiros, um sucesso. 15 anos depois de muitos terem tentado, chegamos hoje ao dia em que foi possível privatizar a TAP. Tivemos sobretudo em conta a avaliação que a própria TAP fez das propostas que foram remetidas na componente técnica e estratégica. Ambas as propostas são viáveis para apoiar a TAP na concretização do seu plano estratégico, mas a proposta do agrupamento Gateway atende de forma mais conseguida e mais rápida os desafios que a empresa tem de enfrentar no curto prazo. Mais dinheiro, mais cedo no tempo para fazer face aos desafios de tesouraria que a TAP tem. O Executivo justifica a escolha com o plano de capitalização da companhia e a disponibilidade para investir do proprietário da Azul em detrimento da proposta de Germany Fromowitz. No entanto, o encaixe imediato do Estado será de apenas 10 milhões de euros. E o valor que está em causa corresponde, no mínimo, a 354 milhões de euros, valor que pode chegar aos 488 milhões de euros em função da performance económico-financeira da empresa durante o ano de 2015. O que está aqui em causa é um valor imediato de 10 milhões de euros pago pelas ações, mais o valor que venha a ser pago pela opção de compra e venda, no máximo será de 140 milhões de euros, dependendo da possibilidade, caso ela se venha a verificar, de se vir também a efetuar uma operação de colocação em mercado de capitais. Um encaixe que diz respeito a 61% da transportadora aérea portuguesa. David Neeleman terá depois a opção de comprar os restantes 34% da TAP dentro de 2 anos. Os últimos 5% vão ser entregues aos trabalhadores. Sérgio Monteiro garantiu ainda que os compromissos com os trabalhadores da TAP estão assegurados. Significa isto que os acordos de empresa vão ser mantidos pelo novo proprietário da TAP. Passamos ao debate com Miguel Félix António, jurista, Pedro Borges de Lemos, advogado, e João Atanásio, professor universitário. Sejam bem-vindos. João Atanásio, há cerca de 3 semanas dizia que o vencedor seria o consórcio Gateway, e assim aconteceu. No meu entender, era relativamente provável que isso acontecesse, porque aquilo que eu disse há 3 semanas, tentando me recordar um bocadinho, foi Miguel Paes do Amaral teria muito poucas hipóteses de vencer, dada a sua ausência de conhecimentos no setor e, portanto, não tinha aquilo que o caderno de encargos pedia, alguma experiência, não tinha o APOR, designadamente, a nível de número de aviões já prontos para reforçar a companhia, e, portanto, pareceu-me, como viria a acontecer, que foi o primeiro dos concorrentes a ser logo afastado e, portanto, eu disse-o aqui e, obviamente, sem nenhum insider trading, não há aqui nenhuma informação privilegiada. Logo 2 dias depois, Miguel Paes do Amaral foi afastado e depois ficámos com 2 outros candidatos que me pareciam que tinham pesos diferentes em termos até de estratégia do governo, porque no caso de Efremovitz, o que tínhamos era um problema de ter sido o concorrente único numa privatização falhada, que não correu muito bem porque ele, no final, não apresentou as garantias necessárias e, portanto, já tinha um estigma e, portanto, parecia-me que dificilmente conseguiria afastar
esse quase anátema que recaía sobre ele, e por outro lado, parecia-me também que a solução de Neeleman e da Barraqueiro em conjunto na Gateway tinha uma vantagem muito óbvia, que era a vantagem de apresentar-se ao público português uma solução que mantinha a companhia no âmbito da lusofonia, junto com a Azul, que é uma companhia brasileira, com um empresário português, que é um empresário que, para todos os efeitos, é considerado como um empresário bem-sucedido, embora noutra área, que junta dois modos de transporte, como seja o transporte rodoviário e o transporte aéreo, e, portanto, pareceu-me uma solução que o Governo ia dar um certo privilégio à mesma, face àquilo que já tinha ocorrido com Efremovich 2 anos antes, e face àquilo que era a manutenção de um caráter lusófono, de alguma maneira, da proposta Neeleman com a Barraqueiro. E, portanto, foi essa a razão pela qual eu, na altura, disse que deveria ser esta a solução escolhida, como veio a ser. Portanto, como veio a ser. Miguel Félix António, entretanto, o contrato vai ser assinado já na próxima semana. O Governo quer acelerar este processo e, como disse o Ministro da Economia, é preciso desfazer aqui tem-se feito muitas insinuações, nomeadamente dos partidos da oposição, sobre o negócio. Em sua opinião, há de facto muitas coisas para esclarecer nesta venda? Eu penso, olha, eu estive a ver o caderno de encargos, que foi publicado no Diário da República, que é super detalhado e transparente sobre as exigências feitas para se concretizar o negócio. E penso, aliás, que há uma declaração que me tranquiliza neste processo todo e que me tranquiliza mais do que eventualmente me poderia inquietar as declarações dos líderes de partidos no Parlamento. E que é uma declaração do Presidente do Tribunal de Contas, que eu penso que é uma pessoa que é insuspeita, é uma pessoa que de uma forma geral se reconhece uma grande credibilidade e integridade, que é o professor Oliveira Martins, e que já disse que o Governo tem disponibilizado toda a informação que é necessária no âmbito desta operação. E, portanto, eu sinceramente, eu vejo estas declarações mais como nós estamos a entrar, estamos já na antecâmara da campanha eleitoral. E a propósito disto, e portanto é normal que se façam estas declarações para tentar, até porque, vamos lá ver, eu penso que há esta percepção de que há uma sensibilidade grande na sociedade portuguesa e que não é exclusiva do lado esquerdo. Há também pessoas à direita que não seriam muito favoráveis a esta reprivatização e que preferiam que a TAP ficasse na órbita do Estado, ou pelo menos que a abertura de capital a privados não fosse a caminho dos 100%. E, portanto, eu compreendo que, e havendo esta sensibilidade, os partidos da oposição querem também cavalgar essa onda, não é? E, portanto, é natural que façam este tipo de proclamações para darem a entender que se tivessem poder, que inviabilizariam e, portanto, tentar ter aqui algum ganho eleitoral. Mas sabe, eu lembro-me a propósito disto que há 30 anos nós íamos assinar e assinámos o documento que permitiu ao país entrar na União Europeia, embora depois fosse só em 1 de janeiro de 86 que produziu efeitos, mas em junho de 1985 foi assinado esse tratado aqui em Lisboa. E o professor Cavaco Silva, que tinha sido eleito presidente do PSD no célebre Congresso da Figueira da Foz, e que estava, portanto, apesar do partido que ele começou a liderar estar no governo, não é? Em coligação com o PS, no governo do Bloco Central, apesar do partido estar no governo, o professor Cavaco Silva precisava de começar a demarcar-se daquilo que era a política desse governo do Bloco Central. E não hesitou em colocar em questão a entrada de Portugal na União Europeia e a assinatura do tratado. As pessoas já não se lembram, mas se forem ver os jornais da época, há bastantes informações sobre essa matéria. E o professor Cavaco Silva, como líder do PSD, com a legitimidade fresca que lhe adivinha desse Congresso da Figueira,
vem dizer, não, vamos ver se Portugal vai assinar o tratado, vamos ver se estamos em condições, se calhar não estamos, tal. E andou ali e lembro-me que na altura havia gente que disse, mas será que se o PSD ganhar as eleições não vamos entrar na União Europeia? Havia gente que tinha esta ingenuidade, que achava que de facto aquelas proclamações eram reais. E com isso tudo está a querer dizer portanto, que a questão que se levanta sobre a possibilidade do Partido Socialista reverter ou não o negócio... Penso que é tático, é uma tática que está a ser usada. Aliás, o deputado Rui Paulo de Figueiredo veio dizer uma coisa que não é bem dizer nós acabamos com a privatização, é aquela coisa que se utiliza até muito nos contratos, que é os melhores esforços, best efforts, não é? Os melhores esforços para conseguir um objetivo. E nós faremos os nossos melhores esforços para conseguir, é isto que eles dizem, para conseguir que a parte que vai para os privados não chegue aos 50%, fique nos 49%. Enfim, e depois poderão sempre dizer que fizeram os melhores esforços, como acontece em muitos contratos quando está este tipo de cláusulas estipuladas, que depois não se consegue esse objetivo, porque os melhores esforços não foram... Não é para levar a sério essa ameaça do Partido Socialista de reverter o negócio? Penso que o Partido Socialista, e poderá fazê-lo se ganhar as eleições, vamos ver, porque isto também já está tudo a dar como adquirido que o Dr. António Costa é Primeiro-Ministro, que também é uma coisa que me surpreende um pouco até da parte dos partidos que estão hoje no Governo. Porque vamos ver como é que vai ser. Mas se o Dr. António Costa for Primeiro-Ministro sem participação no Governo do PSD ou do CDS, porque se o PSD e o CDS participarem no Governo liderado por António Costa, coisa que eu não afasta a 100%, não vejo que aí haverá um acordo qualquer e, portanto, não haverá grande problema com a TAP. Se o Partido Socialista ganhasse com maioria absoluta, ou ganhasse e tivesse um governo minoritário com acordos pontuais à esquerda, etc., admito que, no início, procurasse negociar com a Gateway no sentido de diminuir a percentagem de capital que a Gateway vai ter na TAP. Mas depois podia-se sempre dizer, não foi possível chegar a acordo. Eu penso que qualquer governo não estará muito interessado em fazer um braço de ferro, a não ser que esse consórcio até esteja disponível para isso. Eu não acredito muito que esteja, de acordo com aquilo que tem sido a evolução das negociações, não acredito. Pedro Borges Lemos, concorda com a análise de Miguel Félix António, este negócio dificilmente voltará para trás? Eu acho que é muito difícil, de facto, que este negócio volte para trás. Como dizíamos aqui há umas semanas, relativamente a este mesmo tema, quer dizer, é difícil que o Partido Socialista venha a reverter um negócio que venha também a implicar custos muito significativos para o Estado português. Porque, com certeza que este contrato vai ser blindado a esse nível. E eu não tenho dúvidas, embora não conheça ao pormenor, que o Governo o irá fazer. Até para uma questão de prevenção, caso o Partido Socialista venha a ganhar as eleições. Agora, há aqui pelo que se conhece, há cláusulas que permitem que o Governo desfaça o negócio. Desde logo, se existir um eventual incumprimento, não é? Mas, quer dizer, se não formos por essa ótica, não é? Pela ótica do incumprimento, eu penso que a reversão iria prejudicar muitíssimo, não era a companhia aérea, era sobretudo o Estado. Mas há aqui uma questão que eu penso que é importante fazer nota e que tem que ver com a transparência de todo este processo. Há poucos dias, penso que ontem ou há 2 dias, o Secretário de Estado dos Transportes veio dizer que o Banco Estatal Brasileiro também vai ter uma parceria com este consórcio. O consórcio que, de facto, vai adquirir a TAP. E Portugal não tinha conhecimento desse facto. É certo que o Banco Estatal Brasileiro não vai ser sócio, vai apenas ser financiador. Mas há a perspectiva, a médio prazo, de vir a ser. Quando diz Portugal, está a falar da Assembleia da República? Não, estou a falar do país. Estou a falar do país. Quer dizer, todos têm que saber o que é que se passa, sobretudo a este nível. É evidente que nós não estamos aqui a falar de segredos que são, digamos que, inerentes ao negócio.
Mas essa informação é importante? Eu penso Saber que se, todas as informações são importantes no que dizem respeito a quem é que vai controlar a TAP. Até porque há aqui uma nebulosa que se mantém e que tem que ver com o facto de Humberto Pedrosa ser, neste momento, o acionista, ou vir a ser, a partir do momento em que se assina o contrato, o acionista maioritário e, supostamente, a pessoa que vai avançar com os financiamentos ser David Neeleman. Quer dizer, não se compreende, dentro de uma ótica, digamos que, de controle da empresa, que alguém dê know-how e invista e depois fique numa posição minoritária. É exatamente a mesma lógica que pesava no argumento de que se dizia que, quer dizer, não fazia sentido que o Estado, digamos que, desse a privatizar, no fundo, a minoria da empresa, a minoria do capital social, quer dizer. Portanto, quer dizer, há aqui alguma nebulosa que eu acho que cumpriria esclarecer a bem da transparência deste negócio. E depois há aqui também uma questão, para finalizar, que é a seguinte, e que tem que ver com a forma, não com o conteúdo, mas com a forma. Eu não concordo, e já o disse, não concordo que a 3 meses das eleições se faça este negócio à outrance. Quer dizer, eu não posso concordar com isto. Eu penso que, inclusivamente, um governo que sempre apelou aos consensos vem agora romper, violar esse desígnio, fazendo um negócio destes. Não é? Não está aqui em causa que o negócio, no fundo, não tivesse que ser concretizado, tendo em conta a situação financeira da empresa, mas o timing em que o está a ser. João Atanásio, como é que olha para a participação do Banco Nacional Brasileiro nesta venda? É bom? Dá garantias de solidez financeira? Vamos ter... Preocupa-me pouco. Eu acho que aquilo que o Pedro disse tem a ver essencialmente com uma questão jurídico-formal. Ou seja, neste momento Humberto Pedrosa aparece como uma espécie de testa de ferro por obrigações europeias e, portanto, as normas comunitárias nesse aspecto são bastante vinculativas e mesmo já houve proclamações por parte da Comissão Europeia e da parte do Comissário da Concorrência a dizer nós ainda não analisamos aprofundadamente o negócio, mas vamos ver, designadamente, se a maioria do capital social fica nas mãos de extracomunitários ou não e, portanto, eu julgo que isto tudo foi um arranjo jurídico para que, do ponto de vista formal, pelo menos, isso não aconteça. E esse arranjo jurídico vai passar na Comissão Europeia, a sua opinião? Eu penso que sim, porque é assim, a Comissão Europeia tem 2 aspectos. Tem um aspecto que é o aspecto meramente formal, mas também é muito pragmática, muitas vezes, nas decisões que toma. E, neste momento, ela sabe que a TAP é um problema. É um problema porque, de acordo com decisões anteriores, quer da Comissão, quer do Tribunal de Justiça, está vedada a injeção de capital por parte do Estado. E, portanto, ela sabe que se for demasiado fundamentalista na decisão que vier a tomar, pode acarretar a insolvência da empresa. Portanto, eu queria dizer 2 coisas que penso que são fundamentais. Primeiro, concordo absolutamente, o que é uma coisa rara, concordo com a proclamação de Cavaco Silva. É uma coisa rara eu concordar com alguma proclamação de Cavaco Silva. Mas concordo perfeitamente quando ele diz que ficou um problema resolvido e isto vamos brindar com champanhe, não foi bem isso que ele disse. Sublinhou o facto da empresa ficar em mãos nacionais. Exato, pronto. Isso é o menos importante, porque eu acho que não vão ficar em mãos nacionais. Isso num contexto em que tantas empresas deixaram de ser portuguesas soa um pouco estranho. Sim, e Carla, não me preocupa nada isso, que a empresa fica ou não, já o disse, em mãos nacionais. Preocupa-me que a empresa continua a ter o hub em Lisboa, preocupa-me que a TAP continua a ser uma marca forte, preocupa-me que a TAP continua a ser transportes aéreos portugueses e não via transportes azuis portugueses ou qualquer coisa do género. Portanto, há aqui uma história que eu gostava que fosse preservada, mas isso chega-me, não me interessa se o capital é estrangeiro, se é nacional. Eu acho que hoje em dia o capital não tem pátria, isso já era. Podemos não gostar, mas são tempos passados. Agora, há aqui uma outra questão que para mim é fundamental, que é,
quando a oposição, e o Miguel disse-o, quando a oposição vem fazer um conjunto de proclamações, eu acho que as pessoas têm que ter memória. E a memória é de que o Partido Socialista, ainda há não muito tempo, e fê-lo através do governo Sócrates, onde António Costa tinha um papel fundamental, inscreveu no seu programa a privatização da TAP, nunca limitou a privatização a 49%, fez todos os possíveis e impossíveis para encontrar alguém que pudesse ficar com a TAP, depois não concretizou o processo, mas era essa a sua intenção. E este processo eu aí não concordo nada com o que diz o Pedro. Eu fico feliz, e daí concordo com Cavaco Silva, eu fico feliz que a TAP seja vendida, nem que seja no dia anterior às eleições, seja por uma questão de forma ou não seja. E há uma coisa que me surpreendeu muito, houve uma sondagem feita em que os portugueses foram escutados se achavam bem a venda de TAP ou não, se achavam bem a privatização. E eu estava à espera de um resultado retumbante a favor da não privatização. E o resultado que deu a sondagem foi uma diferença de 1%. Ou seja, há cerca de 20% de pessoas que não se pronunciam e há 41% contra a venda e 40% a favor da venda. Ou seja, há cada vez mais portugueses que não querem ficar com, não querem, como contribuintes com esse peso em cima. E não querem ver a TAP entrar, como muita gente disse, o futuro da TAP, se não for privatizada, é uma TAPzinha ou então é uma inexistência, porque acontece o mesmo que aconteceu à Suíça. Num país muito mais rico que o nosso, num país com muito maiores recursos, e que aconteceu aquilo que aconteceu. E, portanto, esta solução é uma solução que me deixa descansado no sentido, e não me preocupa nada aos 16 milhões. Há muitas pessoas que estão preocupadas a dizer 16 milhões foi uma minudência por um símbolo nacional. Temos a célebre frase do deputado Paulo Figueiredo. Eu sei. Rui Paulo Figueiredo a falar do meio Jorge Jesus. Carlos, só para terminar, eu venderia a TAP por €1, porque o que interessa não é quanto se paga pela empresa, é as dívidas que se assumem. E uma empresa que tem um passivo superior a 1.000 milhões de euros, que precisa de uma injeção de capital, que precisa de garantias, que precisa de mais aviões, que se dizem que são 53, que David Neeleman põe à disposição da companhia, uma empresa que precisa disto, eu não a compraria por €1. Fazemos agora um curto intervalo no Comissão Executiva. Falaremos das questões mais financeiras desta operação já a seguir. Até já.